E aí galera do YouTube, boa tarde. Sou eu aqui, Arquimedes de Caratinga, o Kiki, o Dr. Ayata, tá bom? Esse figurão, essa lindeza, o doce de leite aqui de Minas Gerais, tá bom? Que não é colesterol não, mas infarta o coração da mulherada, tá joia? Eita nós, hein? Para colocar um vídeo aí no canal hoje sobre a minha postura em relação ao tiro esportivo e as políticas vigentes no país que nós vivemos e na plataforma de interação que nós temos, que é o YouTube. Há um certo tempo as pessoas têm me procurado e falado: poxa, doutora Ayata, você não vai falar nada, o YouTube analisou alguns canais, alguns vídeos e achou por bem, na filtragem que obedece aos critérios dele, de alguma forma agir com alguns canais, ou parcialmente ou totalmente, e você vai ficar calado, essa coisa toda. Eu gostaria de, nesse vídeo, fazer algumas colocações aqui que realmente transmitem a forma como eu vejo o tiro esportivo, o nosso comportamento como atiradores sociais e as plataformas midiáticas e as suas abordagens acerca do tiro esportivo. Nós vivemos numa sociedade higienizadora, onde todos os cidadãos se sentem no direito e até no dever de limpar a sociedade daquilo que eles entendem que não é bom, que não é justo, que não é reto e que não constrói, ainda que isso obedeça só aos seus próprios conceitos, ainda que falte a essa sociedade, a esses cidadãos, o bom senso de conviver com diferenças. Fins do século XVIII, início do século XIX, os cidadãos daquela época, a sociedade daquela época, pelo florescer da cultura, da razão, começaram a ser conhecidos como cidadãos das luzes, ou como a era das luzes, ou a época das luzes. Por que isso? Porque uma corrente de ideias, de pesquisas, de descobertas científicas, de amplitude do raciocínio humano, começou a mostrar que coisas que para os padrões milenares e arcaicos eram imorais, ilegais ou engordavam, não eram assim tão nocivos. E que, portanto, a sociedade precisava de uma transformação, de uma nova formatação, para que ela pudesse conviver com avanços que nós vimos depois, que trouxeram enormes benefícios para nós. Foi a sociedade que foi dominada pelo ideal de fraternidade, igualdade e liberdade, cuja maior expressão está na Revolução Francesa. Hoje nós vivemos uma era que não pode ser chamada assim a era das luzes, porque o conhecimento se multiplica a cada dia. Mas eu diria, como João Ninguém, digamos assim, aqui de Minas, que nós vivemos a era das vozes, onde todo mundo quer ter voz, onde todo mundo tem o direito de ter voz, e as pessoas se expressam, às vezes até em coisas que eles não pesquisaram profundamente, mas mesmo conhecendo só na superfície, só na crosta, eles querem falar acerca daquilo e até atribuir juízo de valores. E, consequentemente, nós vivemos uma sociedade que tem muitos caciques e poucos índios. Quando a gente vai vivendo, a gente vê que a liberdade é um conceito muito mais abstrato do que concreto. Liberdade nunca será uma coisa plena.
Por quê? Porque o bom senso me fala que eu devo ter a minha liberdade até a hora que a minha liberdade não prejudique o outro. Um exemplo, eu gosto do som do meu carro muito alto, mas a hora que começa a atrapalhar o vizinho dormir, eu tenho que entender que eu não posso ter aquela liberdade. Eu preciso de desligar o som por causa disso? Não. Eu coloco ele então numa situação, num volume que me satisfaz e que não importuna. E eu e o meu vizinho vamos cada um viver a nossa vida ali junto, próximo, com tranquilidade, cada um usufruindo do seu direito. Essa é a liberdade responsável. Isso são os tabuladores sociais, as margens que não devem, ou que devem, perdão, ser observadas para que a escrita da vida seja uma escrita que construa para todos, proporcionando a todos direitos de viverem uma vida onde ele pode exercer, inclusive, a sua liberdade, os seus gostos, as suas aptidões. O problema é que, às vezes, existem correntes que levam a coisa para o extremo, onde eu costumo dizer assim, é a teoria ou a ideologia de vamos matar a vaca para acabar com o carrapato. Uma vaca começou a dar um carrapato aqui e outra ali, ao invés de ir lá e tirar só o carrapato, não, mata a vaca que aí acaba com o carrapato. Porque surge um maluco aí ou outro, pega uma arma lá nos Estados Unidos e embora ele seja 1 em 1 milhão e faz uma loucura lá, não, vamos desarmar os Estados Unidos inteiro, vamos acabar com a arma, com a indústria de arma, com tudo. É uma questão complicada, mas é a teoria do vamos matar a vaca para acabar com o carrapato. Quando falamos de tiro, precisamos entender que existem 3 formas socialmente vistas ou entendidas, porém são formas distintas, acerca do que é o tiro na vida da humanidade. A primeira forma é o tiro no aspecto nacional e geopolítico. Toda nação entende que ela precisa de ter um exército armado e que saiba atirar. Ela precisa guarnecer as nossas fronteiras, e eles fazem isso com armas que atiram. É uma questão tanto interna quanto geopolítica. Vai nos defender no nosso bloco, na nossa regionalidade mundial, no nosso hemisfério. Isso a sociedade entende e já aceitou. A gente não vê as pessoas querendo confusão, por exemplo, com o exército. Eles entendem que o tiro nesse aspecto, ele é necessário um mecanismo de controle social e de soberania nacional. Existe o tiro, a outra visão do tiro, eu falei que são 3, é a visão social do tiro como um distúrbio para a sociedade, que é a principal bandeira daqueles que falam contra as armas e o tiro nesta hora. Por quê? Porque pessoas, por motivos que eu não quero aqui entrar no mérito deles, num determinado momento usaram a arma e o tiro para trazer um distúrbio social. Essa é a forma que ela mais percebe arma e tiro. E a terceira, que é a nossa, que é o tiro como esporte, o tiro esportivo, que é exatamente o lado lúdico do tiro e prazeroso do tiro, porque ele evidencia o espírito competitivo e harmonioso entre os homens, onde ganha aquele que tem mais habilidade, mais capacidade no desempenho desse esporte. Nesse aspecto, o tiro não tem nocividade nenhuma, que é esse tiro lúdico, que é um tiro pedagógico, inclusive é um esporte indicado para melhorar a concentração, coordenação, para pacificar,
para mostrar que a arma não é só um mecanismo de violência, é também um mecanismo de prazer. Isto é o importante para nós nesta hora. Mas nós precisamos entender que nós desenvolvemos esta mentalidade num meio predisposto a não querer aceitá-la. Porque o tiro está nas nossas raízes. É impossível você verificar a história sem ver o tiro como uma sombra histórica. Vou dar um exemplo. Por exemplo, o tiro na história. Ele está visto na história da sobrevivência do homem, que seria o homem sem armas, para se valer da caça, naquela época em que nós não sabíamos criar animais para abate, como hoje, em que os animais são confinados, são tratados, são alimentados, e na hora certa pode se abater sem precisar da caça. Mas numa época que só era a caça que provia proteína animal para o homem, dependia de armas. Pode olhar a história, não tem como. Aliás, a caça era uma coisa tão desejada que, por exemplo, na França, pré-revolução, praticamente só os reis podiam caçar. Na época do obscurantismo, a religião que ditava as normas impunha quem podia e quem não podia caçar. Mas estavam lá a presença das armas. Então o tiro está na história, na sobrevivência. Está em todo o processo de independência. Você não vai ver um processo de independência em que a pessoa falou: eu trouxe uma caixa de bombom para você me deixar ser independente. Olha as flores que eu trouxe para sua filha, para você deixar a nossa independência. Infelizmente está ali o uso das armas. Não estou aqui defendendo elas usadas de forma errada, viu? O tiro está na história da segurança de todas as nações. Não existe nação sem força de segurança e que essa força seja 100% desarmada. Ela não precisa, às vezes ela não é 100% armada, mas 100% desarmada não existe. Desde que o mundo é mundo. O tiro está presente na consolidação nacional e internacional. É tanto que existe a corrida armamentista, chamada paz armada. Ora, se o tiro está nas nossas raízes, na nossa história, por que ele se desvirtuou tanto? Eu quero deixar aqui um desabafo com vocês. Na minha faculdade de História, como toda faculdade, você tem que fazer um TCC, um trabalho de conclusão de curso. E eu escolhi o tiro esportivo e fiz uma monografia sobre o tiro esportivo. Traduzi alguns livros com muita dificuldade, pesquisei que as fontes são as menores, você quase não acha nada publicado. Nós, como atiradores, precisávamos ser mais politizados, mais instruídos, porque só assim nós vamos conseguir espaço. E quando eu apresentei a minha monografia, a faculdade não aceitou. Porque diz que não tinha ninguém capaz de julgar um artigo sobre isso, porque eles desconhecem. E eu contra-argumentei, eu falei: então é uma excelente oportunidade. Vocês estão lutando para que o estudante não faça plágio, não copie nada da internet, seja autêntico no que faz. Eu estou fazendo uma coisa tão genuinamente autêntica que não tem como alguém falar: é plágio o material desse cara. Porque não existe, eu não sei se alguém já fez uma monografia, um trabalho sobre armas de ar comprimido, a sua história, sua abrangência, seus primeiros passos, seu desenvolvimento, sua importância olímpica. Mas a minha foi recusada. Infelizmente, é uma luta que é um processo de tempos e tempos. O que a Organização Mundial de Saúde diz acerca da violência? Diz assim: violência é o uso intencional da força física ou poder, ameaçados ou reais, contra si mesmo ou contra terceiros, ou contra até uma comunidade ou grupo, que resultem
ou tenham grande probabilidade de resultar em ferimento, morte, dano psicológico, dano econômico, mau desenvolvimento ou privação. Portanto, o conceito de violência que hoje é muito afunilado para as armas, segundo a Organização Mundial de Saúde, que é um conceito tão abrangente que nós podemos dizer assim, puxa vida, então violência não está só nas armas, não? Por que só das armas, ou só acerca de armas, ou do esporte do tiro se fala? Por quê? Por exemplo, existe a violência autodirigida, violência patrimonial, violência psicológica, pior, violência política, que se faz com uma caneta, assinando uma lei, um decreto, e aquilo de repente exerce uma violência contra a sua economia, a sua estabilidade, a sua empresa. Não usou arma, mas trouxe dano, segundo o Conselho, a Organização Mundial de Saúde trouxe. Violência biológica, aí que não usa arma mesmo. Se usa certos corpos, substâncias que são capazes de infligir dano à sua saúde, inclusive te levar à morte, como é o caso do antrax, por exemplo. Violência racial. Às vezes não precisa nem chegar lá e se externar em agressão física. Às vezes o segregamento racial, a pessoa te deixa de lado por causa da sua raça, da sua cor. Não se faz com arma. Violência sexual. Violência social. Poxa, a gente vê isso todo dia. Vai no hospital público, você vê que ato que é ser atendido ali. Eu sou apolítico, eu não sou político não. Violência religiosa. Nós tivemos a Inquisição. A história da Inquisição é uma história de horrores. Eles se aperfeiçoaram de tal forma em fazerem com que as pessoas sofressem tortura, que ainda hoje os torturadores copiam métodos deles. Violência religiosa. Violência contra a fauna e a flora. Tá aí, ó. Tem que fazer não sei o que agora nessa área aqui. Então não precisa derrubar a mata inteira, não quer saber do ecossistema que vive ali, se vai morrer, se vai se extinguir. Se as plantas que estão ali, se as plantas estão na Amazônia, estão morrendo, se ervas milenares estão se acabando. Se faz sem arma, viu? Violência sentimental. Já falei. Violência comercial. Também. Violência cultural, nem se fala. É o erro de direcionar um processo educativo e cultural para um fim que priva a pessoa da verdade dos fatos. Mas está aí. As ideologias estão se impondo. Quantas pessoas morreram nos cárceres por causa de ideologia comunista? Quantos? Violência industrial. Violência ideológica. Estão aí os fundamentalismos, as ideias. Apesar da violência ter muitas faces, 90% delas se pratica sem precisar de uma arma. Mas a ênfase são armas. Olha bem como que eu vejo o tiro a nível de Brasil, tiro esportivo, com armas de ar. E quase que a nível de mundo. Eu vejo da seguinte forma, a comunidade do tiro esportivo se divide em duas, a amadora e a profissional. A profissional é desse tamanhozinho, a amadora é deste tamanho. Poucas pessoas são filiadas, são federadas. Nós precisamos de ter um trabalho e, quem sabe, um incentivo, um subsídio econômico para que nós nos profissionalizemos. Nós temos aí as federações, as associações, os clubes, mas a maioria ainda está como atleta independente. Quem está aí dirigindo os clubes deve ter uma política de arrebanhar e de construção. Porque a hora que nós tivermos representatividade, isso muda. Até para a política, não ser procurado. Poxa, os caras têm não sei quantos votos aí, ó. Representatividade social. O tiro precisa ter, por exemplo, com projetos de inclusão social. Eu quero aqui mencionar aqui, parabenizar o Tenente Moura, do grupo ao qual eu pertenço, que é o Grupo Guardiões do Caparaó, por o trabalho de inclusão social que ele faz. Nós temos lá atletas
que são para-atletas. Alguns em cadeira de roda, outros com outras limitações, mas que estão sendo inseridos socialmente, inclusive ganhando medalhas e com a representatividade muito boa a nível de Brasil. A sociedade respeita isso, porque vê que o tiro é cultura. Eu confesso que, na minha opinião pessoal, portanto só expressa o que o Arquimedes pensa, eu fico muito preocupado quando eu vejo as pessoas começarem a achar que o YouTube é uma coisa terrível para o universo do tiro. Eu vou te fazer uma pergunta: qual outra plataforma se abre tanta divulgação desse esporte quanto o YouTube? Tenta ir num jornal aí colocar uma matéria sobre tiro esportivo. Tenta ir numa revista de grande circulação e tenta falar sobre tiro esportivo. Tenta ir num canal de televisão e falar sobre tiro esportivo. Não é interessante para eles, porque eles trabalham com feedback social. E a sociedade, se ela está predisposta a não aceitar, eles não querem veicular coisas que não vendam, que não façam parte do dia a dia social e que não emplaque, consequentemente, o produto, a plataforma política ou intelectual que eles defendem. E o YouTube não. O YouTube permitiu abrir uma janela enorme para nós atiradores, com conteúdo que circula não só a nível regional, estadual, nacional, mas como internacional e mundial. Eu tenho pessoas inscritas no meu canal que são indianos. Os vídeos estão chegando lá com toda a pobreza de conteúdo. O YouTube foi uma janela de oportunidades de nós trabalharmos a doutrinação do tiro como esporte saudável. E me preocupa que as pessoas comecem agora a parecer que o YouTube simplesmente se levantou contra nós, não é conosco, está politizado, está não sei o que. Ele está simplesmente tendo aquela prudência que toda mídia tem, de olhar os conteúdos que não ferem normas que são vigentes em um determinado país. Essas normas não precisam ser estabelecidas em lei, às vezes são costumes, mas que tem o seu valor, tá, Tony? Que tem o seu valor. A patroa está me chamando para sair, depois eu continuo. Que tem o seu valor social. Eu não gostaria aqui que aparecesse um ou outro e falasse: não, Arquimedes está defendendo os de direita, os de esquerda, de não sei o que. Não. Eu estou entendendo a preocupação do YouTube, mas a janela continua aberta. Meu amigo, acha outra, tenta achar. Tenta um cara igual eu, que não sabe se expressar, que não produz vídeos dentro de um estúdio, que não tem atrás dele um grupo de produção cultural, de produção artística. Tente eu ir tentar falar na televisão, botar um vídeo desse aqui no fundo da minha casa, em televisão, para ver se eu sou aceito lá. Mas o YouTube põe. Então o que a gente precisa é de direcionar bem o nosso conteúdo para que ele trafegue em YouTube. Aí vou usar aqui um outro ditado: lagoa que tem piranha, jacaré nada de costa, mas ele não deixa de nadar. Nós precisamos de ter esse cuidado e entendermos que a janela continua aberta. Precisamos de aprender a dialogar, porque se não for na base da sedução intelectual lícita e honesta, como somatório de forças, nós vamos precisar de muito tutano e muita musculatura esportiva para poder tentar vencer a maré que aí estamos. Portanto, é realinhar e direcionar bem o nosso conteúdo para que o nosso canal entre em qualquer lar, em qualquer casa, em qualquer faixa etária, em qualquer cultura, como uma coisa que constrói e como uma coisa que promove cidadania e promove integração social.